eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E nessa semana de Dia das Crianças, nosso super especialista em investimentos em renda fixa vai falar um pouquinho sobre como investir pensando aí no futuro dos filhos. Tudo bom, Roberto? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje, então, você vai explicar um pouquinho para a nossa audiência como pensar no futuro, aí pensando na universidade, um carro, alguma coisa que os seus filhos possam desfrutar aí no futuro quando tiverem mais de 18 anos, né? Por onde podemos começar aí quando o filho nasce? Exatamente. Acho que vale a pena a gente aproveitar essa semana de Dia das Crianças e trazer um assunto um pouco diferente, né? Não é um assunto que a gente costuma trazer aqui no dia a dia. Não só nós aqui, nós dois, mas eu acho que no geral, nessa questão de investimento para crianças, né? E não vamos falar da questão de educação financeira, porque dificilmente você vai ver uma criança com 7, 8, 10, 12 anos tendo esse interesse na educação financeira em si. Então é muito mais um assunto que a gente traz aqui para os pais ou para os tios, para os avós, Sim, pensarem no futuro das crianças, né? E como fazer essa poupança, que não é colocar o dinheiro na poupança, mas como fazer um investimento que é um prazo muito longo, né? Como garantir que daqui 15, 18 anos ainda vai ser um bom investimento? Eu lembro toda vez que a gente fala até de tesouro direto, você fala de comprar títulos mais curtos justamente por você ter uma previsibilidade maior do que vai acontecer até com a economia do país. E quando é um investimento de tão longo prazo, como que você escolhe? É interessante, vamos por partes, como diria o outro, né? Vamos separar aqui a questão, primeiro, dessa questão de longo prazo, né? Eu, todas as terças-feiras, venho aqui de manhã, a gente fala sobre longo prazo, e longo prazo para mim no Brasil é no máximo 5 anos, e realmente a gente vê que as mudanças são muito rápidas e muito agressivas aqui no nosso país. Inclusive, ano que vem nós temos eleições presidenciais, em janeiro de 2019 assume um presidente que a gente não sabe se vai ditar o mesmo ritmo de política monetária no nosso país, ou seja, as coisas podem mudar, e aí não de forma brusca, né, mas de uma forma relativamente rápida, novos produtos podem surgir, novas oportunidades de investimento podem surgir, é nisso, por isso que eu coloco sempre como investimento no nosso país, 5 anos é longo prazo. Mas eu tenho umas apresentações que a gente costuma fazer, Verusca, que chama o Rico Roadshow, né, a gente foi para o Nordeste em setembro e agora em outubro estaremos no Rio de Janeiro também, sempre com palestras falando sobre esse cenário de investimentos. E aí justamente em cima disso eu costumo falar que eu, por exemplo, Roberto, tenho uma filha que vai completar 6 meses. Né? E o que eu fiz para minha filha quando ela nasceu? Logo quando nasce, sua esposa, ou a minha no caso, né, claro, fica 3 dias no hospital, na maternidade, em geral costuma ser assim. E aí lá no próprio hospital, muitas vezes hoje em dia você já consegue realizar a inscrição do CPF da pessoa que acabou de nascer, né? No caso a minha filha, então fui lá, fiz a certidão de nascimento dela. E já faz o CPF Já faz junto. o CPF, vem automático com isso. E ela, quando tinha 10 dias de idade, trouxe o CPF aqui na Rico Investimentos. Trouxe, mandei por e-mail, na verdade, né, uma foto da certidão de nascimento e abri uma conta para ela. E como que eu abri uma conta para ela? Porque basicamente a minha filha já tinha o CPF cadastrado e eu fiquei como responsável legal da minha filha. E como que funciona esse trâmite todo burocrático de transferência de dinheiro? Então eu transferi dinheiro da conta bancária dela, justamente bancária, banco mesmo, para a conta da Rico. A gente faz uma TED, né? E aí no recebimento da Rico, eu como responsável legal, até que o menor complete 18 anos de idade, eu fico mexendo sobre os investimentos da minha filha. Isso no meu caso. Claro que cada um tem o seu caso, mas estou colocando o meu caso especificamente porque eu acho que acaba ajudando muita gente. Mas nesse caso da criança ter uma conta na corretora, até os 18 anos só o responsável legal é que consegue operar. Só o responsável legal. Certo. Isso é sempre muito importante a gente colocar. E aí o que eu fiz? Eu costumo falar que 5 anos é longo prazo, mas eu comprei um título do Tesouro com vencimento em 2035. As pessoas vão falar, bom, mas então você está sendo incoerente. Não, acho que são questões absolutamente diferentes, são histórias bastante diferentes, né? Eu estou colocando aqui um objetivo traçado de muito mais longo prazo, que não é para mim, não é para o meu dia a dia. É para minha filha que acabou de nascer, tem 6 meses, em 2035 vai ter 18 anos. Né? Então, eu realizo aportes mensais da conta bancária dela para a conta aqui da Rico, e aí eu trabalho com esses investimentos, comprando principalmente
títulos do Tesouro com vencimento em 2035. E atrelado à inflação. Atrelado à inflação, os títulos mais longos, né, títulos do Tesouro, eles são sempre atrelados à inflação do nosso país. Então, isso, de certa forma, é algo até interessante, né, porque protege, ao longo do tempo, pode proteger a criança contra reajustes significativos da inflação no nosso país. Então, se a inflação hoje deve fechar 2017 abaixo de 3% IPCA, em 2026, 2029, a gente pode ter uma inflação de 15%, 20%. Tomara que não aconteça, mas as coisas mudam, Se né? acontecer, Se ela acontecer, está protegida está protegida, porque o título ele vai render inflação, mais um prêmio pago pelo governo, que hoje está próximo da casa dos 5% ao ano. Então é sempre importante a gente colocar isso, porque é um título que te protege contra as fortes oscilações da inflação. A gente sempre fala também toda terça-feira sobre o perfil do investidor. E o perfil do pai investidor, pode ser pai ou mãe, pode ser transferido de alguma forma para os filhos. Se ele gosta de arriscar um pouco mais, ele pode também arriscar uma parte desse capital que ele está protegendo, aplicando para o filho, colocar não só em tesouro direto, mas colocar alguma parte ou em renda variável, ou mesmo que seja em renda fixa, mas em alguma coisa que ele arrisque um pouco mais, algum fundo, CDB. Com certeza, com certeza. Eu acho que são duas opções interessantes que a gente tem aqui para analisar, né? Tem alguns fundos multimercados, os fundos multimercados, como o próprio nome já diz. Multimercado é quando o gestor, por exemplo, recebe o seu dinheiro, o dinheiro do investidor, e aí ele pode comprar ações, ele pode comprar moedas, comprar ou vender, né? Uhum. Ele pode negociar títulos de renda fixa, índices de bolsa, commodities, enfim. Multimercado, o gestor fica aberto para tentar rentabilizar o fundo da melhor forma como ele acha interessante. Isso pode ser uma alternativa. E aí, qual que é a minha recomendação? Para que as pessoas considerem em qual fundo devem investir para longo prazo. Mas como que elas vão olhar isso se elas não sabem nem onde investir num fundo multimercado? Eu acho que aí basta, por exemplo, lá no site da Rico, na área de fundos de investimento, você tem alguns que são classificados como verde, o amarelo e o vermelho. Então são alguns perfil conservador, moderado e agressivo. Eu acho que basta analisar, pegar em cada um deles e ver o histórico. Ver se é um fundo que já tem um histórico bastante longo, muitas vezes é interessante isso também. A gente vê se esses fundos eles já têm um histórico todo. Claro que hoje em dia nós temos fundos que abriram, por exemplo, há 2 anos atrás e que são mais interessantes que alguns que têm um histórico bastante longo. Mas eu acho que cabe analisar, são pequenas questões que você deve olhar. E aí também nesse meio tempo, como você continua como responsável legal, você também pode ir lá e modificar e pedir, por exemplo, o resgate de um fundo e aplicar em outro. Isso para fundo multimercado, que eu acho que é uma boa opção. Uma outra opção está dentro do mercado de ações, que é o que você falou dentro do segmento de renda variável. Né? Então, por exemplo, você como investidor tem 10 mil reais, você está olhando um período bastante longo, que daqui 15, 20 anos, para quando seu filho atingir a maioridade, você pode comprar ações, por exemplo, já conhecidas no mercado, que tem um histórico de consistência de resultados, que tem um bom histórico de gestão, mas que empresas que são essas, né? Que ações que eu vou comprar? Por exemplo, ações do Banco Itaú, ações do Bradesco, ações da Ambev, enfim, tem algumas outras que são empresas consolidadas. Não lojas necessariamente Renner. boas pagadoras de dividendos. Não, de forma alguma. Empresas já consolidadas e que têm um bom histórico de gestão. Por que isso significa? Não necessariamente que elas têm um bom histórico de gestão para frente, que elas vão continuar tendo, que elas tiveram para trás, desculpa, que elas vão continuar tendo para frente. Mas, por exemplo, lojas Renner, a gente sabe que vai ter uma sucessão presidencial que deve acontecer bastante em breve. E esse presidente que está até agora, nos últimos anos, é muito bem quisto pelo mercado, tem trazido resultados formidáveis. No Banco Itaú, a gente teve sucessão presidencial agora recentemente também, onde tivemos assumindo um novo presidente no banco. Enfim, e é sempre acompanhar... Mas foi uma transição tranquila. Transição, exatamente. Então, eu acho que tem esses títulos de renda, títulos do Tesouro longo prazo, fundos multimercados e também algumas ações mais consolidadas. Você falou que para sua filha você faz aportes mensais, mas quem está assistindo a gente não vai conseguir fazer essa economia mensal. Ele pode fazer uma vez por ano, quando receber o 13º, conseguir tirar um dinheiro ali para investir para o filho. Tem alguma aplicação, um período que seja o ideal?
ou qualquer momento que você conseguir tirar um pouquinho para reservar para o futuro dos filhos, está valendo? A qualquer momento, sem dúvida alguma. Por exemplo, se você tiver R$500, tiver R$1.000, R$2.000, você já pode fazer uma aplicação bastante segura olhando lá para frente. É interessante que toda terça-feira, toda não, né? Mas nas últimas duas eu acho que a gente trouxe o novo simulador do Tesouro Nacional, né? E aí eu mesmo tenho feito várias simulações com isso. E é interessante porque, por exemplo, se você hoje pegar R$2.000 e comparar daqui a 18 anos, quanto que você vai ter? Claro que você tem a inflação de todo esse período, e aí você tem que colocar uma estimativa em cima disso. Enfim, dá para você trabalhar com várias simulações aí que é muito interessante. Então, independente se quem estiver assistindo ali, a gente em casa, se não puder guardar esse dinheiro todo mês, não precisa desanimar, porque às vezes você não tem a disciplina, às vezes não tem nem condição financeira de guardar, de fazer a própria aplicação e ainda fazer uma aplicação para o filho, mas se ele conseguir fazer isso uma vez por ano com o 13º, quando receber um bônus, sobrar um pouquinho de dinheiro ali no orçamento da família, está valendo colocar um pouquinho, Tesouro Direto a partir de 30 e pouquinhos reais, né, a mínima de aplicação. Exatamente, está valendo qualquer valor, né? O mais importante é você pensar que é algo para o longuíssimo prazo, né? E esse longuíssimo prazo, quanto melhor a aplicação que você realiza, sem dúvida alguma, isso vai acabar se transferindo uma melhor rentabilidade e um melhor perfil de alocação para o bolso do investidor. Vamos chamar. Então é sempre importante isso. E aí, de novo, R$500, R$1.000, R$2.000. Você falou 13º, um bônus, uma sobra, enfim, uma parcela de um imóvel que foi vendido da família. Qualquer coisa já pensando no longo prazo. E aí você pode pensar uma série de variáveis, em pagar a faculdade, em dar um carro, uma viagem, comprar um imóvel, dependendo, claro, cada um vai depender dos valores que forem. E a gente não sabe qual vai ser o perfil, né, dessa criança, a gente não sabe sua filha, né, quando tiver 18 anos, se ela vai querer fazer um intercâmbio, se ela vai querer investir em uma faculdade. Exatamente. Falando, eu fiquei com uma dúvida, aí você falando sobre que você é o responsável legal por essa conta, a gente tem um limite garantido pelo FGC de R$250 mil. Nesse caso, o que você tem investido para ela, como você é o responsável, entra para você, entra no seu nome, ou está na conta dela, então é um CPF diferente, então é uma outra conta. Como que funciona isso para o FGC? É uma ótima pergunta essa sua, mas como é por CPF, por instituição financeira, faz total sentido que seja, por exemplo, da conta da minha filha nesse caso, e não na minha conta, né? Lembrando que ela tem a conta dela, que como a gente teve a certidão de nascimento com o próprio CPF abriu a conta, eu só fico como responsável legal para ficar fazendo essa transição aí, mexendo no dia a dia nos valores, né? Então é importante a gente sempre, de novo, a gente saber as características, pensar nesses objetivos, tentar ter alguma sobra de caixa. Uma outra questão que aí eu acho que vale a pena, a gente não levantou ainda aqui, é a questão dos fundos de previdência. Fundos de previdência privada, muita gente só olha como uma aposentadoria e não necessariamente ela serve só para aposentadoria, ela pode servir num caso desse também. Mas aí dentro dos fundos de previdência privada, a gente sempre costuma lembrar que tem que sempre se atentar às taxas cobradas pelos fundos de previdência. E quais são essas taxas? Taxa de administração cobrada de forma anual. Você tem a taxa de entrada, pode ter, né? Taxa de entrada e taxa de saída do fundo, a depender de cada fundo. E tem a possibilidade de ter taxa de carregamento. Isso, sem dúvida, acaba carregando aí pelo sentido negativo, a rentabilidade ela acaba sendo prejudicada ao longo dos anos e aí acaba ficando... Tem que levar isso em consideração na hora de fazer a simulação. Isso no Tesouro Direto não tem dos fundos, né? Mas na hora que for pesquisar tem que ver todas essas taxas envolvidas, não só a rentabilidade, né? Porque às vezes o investidor fica empolgado ali quando vê aquelas porcentagens gordas, mas tem que olhar o que vai ter de desconto, né? Com certeza absoluta. E tem uma outra questão que é muito importante dos fundos de previdência privada, que tem dois tipos de tributação, né? O regressivo e o progressivo. Quando a gente fala, por exemplo, num fundo, olhando para uma criança, por exemplo, olhando para daqui 15, 10 anos, vale a pena se atentar para a tributação regressiva, né? Por quê? Porque os fundos de previdência privada, esse regressivo em si, ele começa cobrando um IR sobre os rendimentos de 35%, e depois de 10 anos, a cada 2 anos ele vai caindo 5%, mas depois de 10 anos
ela passa a tributação mínima que é de 10% sobre os rendimentos. Então aí pode ser muito interessante para que chegue no final desse período, essa rentabilidade já esteja com um número muito mais significativo em função dessa queda da tributação ao longo do tempo, né? Certo. E só lembrando aí a nossa audiência que, excepcionalmente, no programa de hoje, a gente está fazendo uma gravação. Hoje é segunda-feira, a gente vai exibir esse programa na terça-feira, às 11h, porque o Roberto está fazendo um roadshow, está passeando aí pelo país, levando educação financeira, ensinando sobre investimentos para o pessoal que assiste a gente. Você pode falar um pouquinho? Vão ter novas datas, além de amanhã, porque na terça-feira você vai estar no Rio de Janeiro, né? Terça-feira à noite no Rio de Janeiro, no Hotel Golden Tulip, em Copacabana. A gente já tem mais de 200 inscritos, bastante gente realmente. E sempre falar sobre esse momento. Dá tempo de se inscrever quem estiver assistindo a gente na terça de manhã? Será que ainda tem espaço? Precisamos ver se ainda teremos vagas. Tá. Hoje, segunda-feira, a gente ainda tinha 15 vagas abertas. Vamos ver se na terça-feira a gente vai ter. Mas, de qualquer forma, a gente acaba sempre postando fotos na rede social, alguns vídeos também. Inclusive, é interessante, eu queria convidar a todos, Verusca, que ainda não conhecem o meu canal No Radar do Dinheiro, do YouTube, para que se inscrevam nesse canal. E tem um vídeo muito interessante que eu fiz na semana passada, que até teve um apelo legal, um canal novo, mas teve um apelo legal, que é falando sobre o tal do 1% na renda fixa, né? Que as pessoas, isso a gente já comentou outras terças-feiras aqui, mas como o público é sempre muito rotativo, vale sempre a pena a gente falar, para as pessoas esquecerem esse tal do 1% em investimentos por mês, que esse é um conceito que, na verdade, as pessoas colocam uma regra, mas esse é um conceito absolutamente errado, equivocado no nosso país. Que o rendimento da sua aplicação financeira ao mês, ela vai depender da taxa de juros do país, do momento da taxa de juros. E não se é 1%, se é 2%, se é 0,30%, 0,40%, enfim, que esse tal do 1% não existe, que as pessoas têm que esquecer isso aí e se preocupar muito mais com aplicações, com outras características das aplicações. Né? Além de renda ser... fixa, mas não tem esse número mágico. A gente até trouxe esse tema aí do tal do 1%. Né? E é tão interessante quando a gente fala nesse tal do 1%, teve gente outro dia que me falou no 1% ao dia, né? Como teve uma pirâmide. Nossa. Uma pirâmide financeira que foi descoberta lá no Distrito Federal pela Polícia Civil, que acabou desbaratando uma quadrilha lá que trazia 1% ao ano, 1% ao dia. E aí, Verusca, esse é importante de colocar também, porque 1% ao dia, você dobra seu capital em 3 meses sem risco. Quando oferta demais, né? Aquela o velha santo história. Desconfia, né? A minha avó já falava isso. Muito retorno e nenhum risco, alguma coisa esquisita tá tem. Exatamente, alguma coisa. Até porque, se a gente for levar em consideração o tal do 1%, taxa de juros nos Estados Unidos hoje é 1%. Né? Os títulos de longo prazo dos Estados Unidos pagam 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. Como é que você vai ganhar 1% ao dia? Mesmo com as nossas taxas ainda nas nuvens, né, apesar dos cortes. A poupança, que a gente sempre mete o pau aqui, realmente é um rendimento muito ruim, deve render 5% em 2018. Esse ano deve render talvez 5,5%, 6%. Ou seja, no ano, se a poupança deve render 5%, como é que você vai ter 1% ao dia? Não existe isso. Não tem existe. mágica, né? É só a disciplina do que você estava falando e pensar no longo prazo, mesmo que seja ali daqui 18 anos, como você e a sua filha. Exatamente. Conta para o pessoal, quem não conseguir se inscrever aí no Roadshow dessa terça-feira aí no Rio de Janeiro, você tem um material também para quem quer aprender mais sobre renda fixa. Exatamente. Para quem quiser aprender mais sobre renda fixa, a gente tem um material muito legal. Aliás, eu li vários materiais sobre renda fixa recentemente. Eu acho que esse é um dos mais legais. Não é porque eu fiz, mas é que eu achei um pouco mais objetivo, né? Traz as características direto, assim, de cada ativo de renda fixa, como, por exemplo, os títulos do Tesouro, o que são, como investir, qual o valor mínimo, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, que é a LC, até da poupança também, e uma tabela no final com a aplicação de cada um das suas rentabilidades, muito interessante, desde do final do ano de 1999, então acesse lá no site do Infomoney. Se você não encontrar na página principal, vai lá no Google, clica e-book de renda fixa, Infomoney, com certeza você vai encontrar lá. Acha rapidinho. Rapidinho. Então, excepcionalmente, hoje o nosso programa foi gravado, mas você pode mandar a sua pergunta para o programa da semana que vem, para o e-mail duvidaimtv@infomoney.com.br e na próxima semana nós estaremos ao vivo, acompanhando todas as suas dúvidas, todos os seus comentários aí pelo Facebook, como normalmente a gente faz. Até a semana que vem, obrigada pela audiência.